Os primeiros minutos de um apocalipse não parecem um desastre. Parecem familiares. Demasiado familiares. É por isso que as pessoas morrem nos lugares em que mais confiam. Você caminha em direção aos edifícios iluminados, às multidões, às estruturas que um dia prometeram ordem, porque seu cérebro está programado para perseguir o último eco da vida normal. Mas o normal já se foi. E esses lugares, iluminados, cheios, previsíveis, se inverteram em algo predatório. As sirenes se sobrepõem. O ar carrega o cheiro metálico de circuitos superaquecidos. Alguém por perto insiste que está tudo bem. E essa voz se torna uma âncora em que você quer acreditar. Você percebe como suas mãos tremem, mas suas pernas ainda o movem em direção ao barulho, porque o barulho parece informação. Parece ajuda, não é? Todo apocalipse começa com um problema simples. As pessoas escolhem a direção errada. Elas correm em direção à densidade, aos símbolos de autoridade, a lugares projetados para a rotina em vez de para a crise. Você já viu filmagens granuladas, tremidas, alguém ofegando ao fundo enquanto atravessa uma porta que supõe levar à segurança. Então a tela fica preta. Entradas que antes eram públicas se tornam pontos de estrangulamento. As multidões se comprimem. Os sistemas sobrecarregam muito antes que o perigo sequer os atinja. Você não deve seguir o reflexo. Você deve anulá-lo. Mas anular requer consciência. E consciência requer abandonar a crença de que o familiar o salvará. Não salvará. Não mais. Os lugares que você pensa serem tábuas de salvação são os primeiros a se voltar contra você. E é por isso que você precisa desta lista. Não para assustá-lo, para desvendá-lo, para redesenhar o mapa mental em que você confiará quando todos os outros correrem para o epicentro do colapso. As rodovias são a primeira grande ilusão de escape. Longas, retas e abertas, em um dia normal, elas parecem liberdade. Mas, quando um apocalipse começa, essas mesmas faixas se tornam um cemitério estático de metal, calor e pânico humano. As pessoas cometem o mesmo erro todas as vezes. Elas assumem que o movimento continuará possível simplesmente porque costumava ser. Motores superaquecem. Motoristas pisam nos freios ao avistar fumaça distante. Um veículo parado se torna 3, depois 10, depois uma parede. Você ouve buzinas, não por raiva, mas por incredulidade. Uma população inteira percebendo que está presa em um corredor sem saída. De cima, parece uma artéria congelada. De dentro, parece ser enterrado vivo à luz do dia. Uma rodovia não é apenas uma estrada, é um funil. Ela canaliza milhares de decisões descoordenadas para faixas estreitas projetadas para fluxo, não para reversão. Quando a rede colapsa, a rodovia prende cada pessoa que confiou nela. Elas ficam em carros trancados enquanto as temperaturas sobem, a gasolina acaba e o som de sirenes distantes diminui. Alguns tentam correr entre os veículos, mas ficam expostos em concreto aberto, sem onde se esconder de perigos ambientais ou multidões desesperadas. Assinaturas térmicas se acumulam, o calor permanece entre os para-brisas. Rádios começam a emitir estática. Alguém à frente abandona o carro e deixa a porta aberta, bloqueando uma faixa inteira. Alguém atrás tenta dar a volta e prende o para-choque entre outros dois. A cada segundo, a densidade aumenta até que nada se move. Ar, motores ou pessoas. Se você estiver em uma rodovia durante a primeira onda de colapso, você não está escapando. Você está esperando. Esperando que o que quer que tenha causado o pânico chegue até você. A ação correta é brutalmente simples. Evite as rodovias completamente. Pegue estradas locais com múltiplas saídas. Mova-se perpendicularmente à evacuação em massa, não com ela. E nunca confie na promessa de uma faixa aberta à distância. Hospitais são símbolos de resgate, mas nas primeiras horas de um apocalipse, eles se tornam estruturas de falha acelerada. As pessoas correm para eles por instinto. Ferimento significa hospital, medo significa hospital, incerteza significa hospital. Mas você está entrando em um edifício
cuja sobrevivência depende de 3 sistemas frágeis: energia, pessoal e esterilização. Quando qualquer um desses colapsa, toda a instalação se torna hostil. Lá dentro, luzes fluorescentes piscam, enquanto geradores de reserva se esforçam. O ar cheira a antisséptico, sobreposto ao suor do pânico. Macas revestem corredores que nunca foram construídos para superlotação. Você ouve alguém gritando por uma enfermeira de triagem que não vem. A equipe já está trabalhando além da capacidade, racionando suprimentos, tomando decisões que nunca foram treinados para tomar. O hospital inteiro se torna uma panela de pressão de necessidades sem saída. As pessoas imaginam hospitais como fortalezas. Não são. São redes logísticas. Medicamentos requerem refrigeração. Máquinas requerem energia estável. Salas cirúrgicas requerem ambientes esterilizados que se degradam em minutos assim que os sistemas de fluxo de ar falham. Cada falha agrava a próxima. Escassez de medicamentos leva a pacientes não tratados. Pacientes não tratados levam ao caos. O caos sobrecarrega a equipe, e a equipe sobrecarregada se torna outra variável em que você não pode confiar. Depois, há o colapso psicológico. Famílias entram em pânico. Pacientes recusam-se a ficar nas camas. A segurança não consegue manter a ordem porque as linhas entre doentes, feridos e meramente aterrorizados se confundem. Uma pessoa grita e uma dúzia de outras assume que a ameaça está no corredor. Elevadores falham, escadas travam, e o edifício que antes salvava vidas se torna um labirinto de corpos paralisados e portas trancadas. Se você entrar nas primeiras horas de uma crise, não encontrará profissionais calmos esperando por você. Você encontrará um sistema sucumbindo sob uma onda que nunca foi projetado para sobreviver. A atitude correta é contra-intuitiva. Mantenha-se afastado, a menos que você enfrente uma lesão imediata e com risco de vida. Cuide de ferimentos menores você mesmo. Procure clínicas menores ou pontos de ajuda improvisados com menos pessoas e mais saídas. E, acima de tudo, nunca dependa de um hospital como um refúgio seguro. Ele não será. Supermercados parecem a salvação na primeira onda de colapso. Corredores iluminados, prateleiras abastecidas. A ilusão de controle envolta em luz fluorescente. Mas, quando um apocalipse começa, esses edifícios se transformam nas câmaras mais voláteis de qualquer cidade. As pessoas não vêm aqui calmamente. Elas chegam desesperadas, frenéticas, convencidas de que têm minutos para garantir o que as manterá vivas. E o desespero dentro de corredores confinados é um problema de física esperando para detonar. As portas deslizam e você sente a mudança de temperatura. Corpos quentes apertados, respiração densa no ar, o cheiro forte de produtos de limpeza derramados misturando-se com o medo. As prateleiras chacoalham enquanto as mãos agarram o que podem alcançar. Alguém empurra um carrinho rápido demais e ele colide com outro. Discussões explodem como descargas elétricas. Cada pessoa acredita ser a exceção, que pode entrar e sair antes que a onda a atinja. Mas o perigo não é apenas a multidão, é a própria estrutura. Supermercados são construídos para visibilidade, não para defesa. Corredores longos com únicos pontos de estrangulamento. Caixas estreitos que se tornam gargalos em segundos. Portas de estoque que trancam por dentro e prendem quem tenta se esconder. Quando o estoque diminui, as pessoas se aglomeram nos mesmos espaços estreitos, comprimindo-se até que o movimento cesse completamente. O ambiente se deteriora mais rápido do que qualquer um espera. A iluminação pisca enquanto a rede elétrica cede. As unidades de refrigeração zumbem irregularmente, o refrigerante enviando um leve odor químico para o ar. Uma criança começa a chorar, e 3 adultos se viram como se o som em si fosse uma ameaça. Alguém derruba uma exibição, e o estrondo ecoa tão alto que as pessoas congelam, convencidas de que é algo pior. A tensão dispara, porque ninguém confia na intenção de ninguém.
e cada mão agindo por medo se torna um perigo. Multidões não se comportam racionalmente na escassez. Elas se afunilam, elas colidem, elas escalam. Um empurrão pode transformar 100 pessoas assustadas em uma onda de movimento descontrolado. Basta uma única saída trancada ou uma prateleira caída para transformar todo o edifício em uma armadilha de contenção. Seu objetivo é simples: evite supermercados durante a primeira onda. Se você precisar garantir suprimentos, procure pequenas lojas de bairro, farmácias ou lojas de ferragens, lugares com múltiplas saídas e menos pessoas. E colete silenciosamente, movendo-se com propósito, não com pressa. Nunca entre em uma câmara de pânico pensando que você será o único a sair ileso. Delegacias de polícia e edifícios governamentais parecem âncoras em uma tempestade. Paredes rígidas, portas reforçadas, pessoal armado, a arquitetura da autoridade. Mas, quando um apocalipse irrompe, esses lugares não estabilizam o caos. Eles o absorvem, eles se afogam nele. E qualquer um que passe por suas portas se torna parte do colapso. Dentro de uma delegacia, o tom muda imediatamente. Rádios gritam com chamadas sobrepostas. Oficiais correm entre as salas, seus rostos tensos. Não com confiança, mas com a inconfundível tensão de pessoas que percebem que estão em menor número diante de eventos que não podem controlar. O ar cheira a suor impregnado em coletes balísticos, café queimado e ozônio de eletrônicos sobrecarregados. Você ouve o estrondo metálico das portas das celas de detenção, cada uma um lembrete de que esses edifícios foram projetados para conter, não para proteger. A maioria das pessoas assume que a infraestrutura policial se adapta sob pressão. Não se adapta. As linhas de despacho travam em minutos. Oficiais são chamados para emergências que se multiplicam mais rápido do que podem ser registradas. Indivíduos presos ainda exigem processamento, verificações médicas, supervisão. Cada minuto gasto com eles é um minuto que a equipe não pode dedicar a desastres externos em andamento. O edifício se torna um gargalo logístico. Cada corredor apertado, cada escritório lotado, cada conversa cortada e frenética. Então vem a fratura psicológica. Símbolos de autoridade perdem a gravidade quando o mundo exterior para de obedecer às regras. Civis inundam as entradas procurando ajuda, respostas, liderança. Eles trazem consigo o medo. E o medo se espalha mais rápido do que infecção ou fogo. Um saguão que antes abrigava 5 pessoas, agora abriga 50. Cada uma exigindo ser ouvida. Cada uma convencida de que sua crise é a que merece atenção imediata. Os oficiais não conseguem atender a essas demandas. E a multidão percebe isso. Edifícios governamentais seguem o mesmo padrão. Salas se enchem de pessoal, tentando restaurar a ordem, usando sistemas já falhos, servidores superaquecendo, linhas de comunicação caindo, protocolos conflitantes. Dentro da confusão, rumores se espalham. Alguém sussurra sobre evacuação. Outro afirma que o edifício está sendo alvo. Você observa a estrutura de autoridade dobrar, depois torcer, e então silenciosamente quebrar. Portas se trancam. Janelas são seladas. O movimento é restringido em nome do controle. E, de repente, você está dentro de uma fortaleza sem saídas e sem comando funcional. Se uma ameaça se mover em direção ao edifício, você não será a prioridade. Você será o dano colateral. Seu movimento correto nas primeiras horas é a distância. Não corra para o distintivo. Não corra para o emblema. Busque informação, não instituições. Mantenha-se móvel, observador e confie em dados situacionais de nível do solo, não em edifícios que já estão rachando sob seu próprio peso. Postos de gasolina são ímãs de desastre no momento em que uma crise atinge. As pessoas pensam neles como paradas rápidas, simples, de entrada e saída. Mas, durante um apocalipse, eles se tornam algumas das estruturas mais voláteis na paisagem urbana. Você se aproxima de um e sente imediatamente
a picada aguda do vapor de combustível no ar, o ronco impaciente dos motores, o calor crescente irradiando das bombas que nunca foram projetadas para o pânico em massa. Todo veículo na estrada converge para cá pela mesma razão: autonomia. A crença de que mais um tanque de combustível garantirá a fuga. Mas essa crença arrasta todos para o mesmo pátio confinado, onde o chão está escorregadio com um microfilme de anos de gasolina derramada. As pessoas lutam por posição, aproximando seus carros, fechando lacunas, criando um labirinto de aço sem rota de saída limpa. Uma vez encurralado, você está imóvel. E a imobilidade em um ponto de combustível é letal. As bombas de combustível dependem de eletricidade. Quando a rede vacila, elas falham, travam ou desligam completamente. Motores ficam em marcha lenta, enquanto os ânimos se exaltam. Alguém bate uma porta, o estalo alto fazendo metade do posto se encolher. Outra pessoa tenta sifonar combustível diretamente de uma bomba, acionando alarmes. Você sente cheiro de borracha queimada enquanto um motorista acelera por frustração, pneus derrapando no concreto. Você ouve gritos, tosse, o baque metálico de alguém batendo na carcaça de uma bomba. Tudo isso acontece enquanto milhares de litros de líquido combustível estão sob você em tanques subterrâneos. Basta uma fonte de ignição, estática, um cigarro caído, um veículo que falha na ignição para transformar todo o local em uma zona de incêndio radiante. As pessoas não pensam na densidade do vapor ou na forma como o calor permanece em torno de superfícies metálicas, ou quão rapidamente a chama pode superar a corrida humana. Elas apenas pensam em combustível, combustível que elas não conseguirão, porque a demanda sempre supera a oferta nas primeiras horas do colapso. O interior da loja não é mais seguro. Clientes assustados lotam os corredores, rasgando prateleiras de lanches, baterias, bebidas energéticas, qualquer coisa portátil. O caixa está sobrecarregado, gritando em um telefone que não conecta mais. As câmeras de segurança congelam em um quadro, depois em outro. Sem apoio externo, os postos de gasolina se tornam ilhas isoladas de tensão crescente, sem capacidade de manter a ordem. Sua ação correta: evite postos de gasolina completamente durante o surto inicial. Se você estiver com pouco combustível, priorize o movimento para áreas com terreno aberto e rotas alternativas. Leve um pequeno recipiente de combustível, aprovado apenas se fizer parte do seu equipamento pré-crise. Nunca tente improvisar um. E, acima de tudo, não deixe a fome por mobilidade atraí-lo para um lugar onde uma faísca pode apagar uma multidão inteira. Sistemas de metrô são projetados para eficiência, não para sobrevivência. Quando o mundo permanece em ordem, eles são artérias de movimento, previsíveis, rápidos, quase invisíveis em sua precisão. Mas, no momento em que um apocalipse começa, cada força de uma rede de trânsito subterrânea se transforma em uma vulnerabilidade letal. Você desce as escadas e sente instantaneamente. A temperatura cai, o ar fica denso e o eco dos passos se alonga mais do que deveria. Lá embaixo, você perde a visibilidade primeiro. A iluminação é artificial, estéril e frágil. Uma flutuação de energia e um corredor se transforma em um túnel escuro onde o som substitui a visão. Você ouve o zumbido distante dos trens. Então o zumbido para, substituído por um silêncio tão pesado que pressiona seus dentes. As pessoas ao seu redor começam a sussurrar, porque ninguém quer reconhecer o que a escuridão subterrânea realmente significa. Sem saídas, sem pontos de observação, sem movimento de ar, exceto o que o sistema fornece. A ventilação é o próximo ponto de falha. Metrôs dependem de sistemas de fluxo de ar que funcionam perfeitamente, até que falhem. Quando param, os túneis estagnam, prendendo calor, poeira e quaisquer contaminantes que a crise introduza. Você sente seus pulmões trabalhando mais. Alguém tosse e o barulho se propaga pela plataforma como um aviso. O ar fica quente,
muito quente, como se a própria estação estivesse exalando contra sua pele. Multidões se comportam de forma diferente no subsolo. A pressão se multiplica. O pânico não se espalha em ondas, ele detona. Um boato. Os trens não vêm. O túnel desabou. Algo está lá embaixo. E as pessoas correm para as mesmas escadas estreitas. Corpos formam gargalos instantaneamente. Uma única pessoa caindo nos degraus pode imobilizar centenas atrás dela. Você ouve o arrastar agudo de sapatos contra o concreto, o tremor de 100 respirações se apertando no mesmo ritmo raso. Trens presos em túneis são um pesadelo à parte. Sem energia, as portas emperram. Luzes de emergência piscam ou falham. Passageiros batem contra vidros selados, implorando por instruções que nunca chegam. Paredes de metal refletem calor e medo igualmente. O ar fica viciado. A tensão satura o vagão até que mesmo o menor ruído, alguém derrubando um telefone, alguém chorando, sinta-se como uma ameaça. Perigos estruturais adicionam outra camada. Estações antigas se movem sutilmente com a vibração. Telhas soltas caem. Tubulações gemem à medida que a pressão interna muda. Qualquer perigo ambiental, água de inundação, fogo, contaminação química, move-se mais rápido no subsolo do que um humano pode correr. O espaço se torna um conduto para o perigo, não uma rota de fuga. Se você entrar em um metrô nas primeiras horas de colapso, você estará entregando mobilidade, oxigênio e controle. A ação correta é a evitação absoluta. Fique acima do solo, onde você tem linha de visão, movimento do vento e opções. Mova-se por ruas, becos, caminhos elevados, em qualquer lugar que permita que você mude de direção instantaneamente. Sistemas subterrâneos são construídos na confiança na estabilidade. Quando a estabilidade se dissolve, esses túneis se tornam tumbas. Zonas industriais são os gigantes silenciosos de toda a cidade. Esqueletos de aço, reservatórios químicos, linhas de pressão, chaminés imponentes que expelem calor invisível. Na vida normal, funcionam com disciplina mecânica, guardadas por sensores e sistemas de segurança. Mas, quando um apocalipse começa, essas zonas não apenas param de funcionar, elas se desfazem. E quando se desfazem, transformam quarteirões inteiros em campos minados ambientais muito antes que alguém perceba o perigo. Você se aproxima de um parque industrial e nota o primeiro aviso. O ar tem um gosto estranho, metálico, amargo, como poeira misturada com circuitos quentes. Fábricas funcionam com reações químicas, sistemas de alta voltagem e máquinas que esperam supervisão constante. Remova a supervisão e cada peça se torna um perigo potencial. Você ouve um som distante de moagem, maquinário desacelerando irregularmente, seu ritmo colapsando. Tubulações chacoalham. Uma válvula sibila bruscamente, como se exalasse pressão que não pode mais conter. A maioria das pessoas não entende o que é armazenado dentro dessas instalações. Solventes, gases pressurizados, agentes corrosivos, pós que se tornam explosivos quando dispersos, líquidos que liberam fumaças tóxicas quando aquecidos, mesmo ligeiramente acima de seus limites normais. Sistemas de segurança automatizados tentam estabilizar as condições, mas, durante uma falha na rede elétrica, eles desligam em camadas. Primeiro monitoramento, depois alarmes, depois contenção. O que resta é um experimento químico não supervisionado do tamanho de um bairro. O ambiente se deteriora rapidamente. Você pode ver um leve brilho sobre um tanque enquanto o vapor escapa, ou uma mancha escura se espalhando sob uma tubulação. O cheiro muda, acre, doce ou forte o suficiente para queimar o interior do seu nariz. Essas não são curiosidades sensoriais. São avisos de que o próprio ar está se tornando hostil. Alguém por perto tosse, e o som ecoa antinaturalmente, ricocheteando entre estruturas metálicas ocas. Pássaros evitam a área completamente. Então vem a falha estrutural.
Correias transportadoras travam no meio do ciclo. Caldeiras esfriam irregularmente, criando estresse térmico que fratura o metal. Tambores de armazenamento incham devido à pressão interna. Uma única faísca, gerada por atrito, não por fogo, pode desencadear uma reação em cadeia que se move mais rápido do que qualquer um pode escapar. Você pode sentir a tensão no chão, uma vibração profunda como um batimento cardíaco se tornando irregular. Trabalhadores industriais conhecem as zonas de perigo intimamente. Estranhos não. Em uma crise, você vê pessoas escalando cercas, convencidas de que um armazém contém ferramentas ou combustível que podem saquear. Elas não percebem que essas mesmas portas podem esconder máquinas não seguras desacelerando imprevisivelmente ou tanques liberando fumaças invisíveis que podem sobrecarregar uma pessoa em segundos. O fogo é apenas uma ameaça. A exposição química pode ser silenciosa, invisível, atrasada, a pele formiga, a garganta queima, a visão embaça. Quando os sintomas começam, você já está dentro da pluma. Seu protocolo de sobrevivência é inabalável. Evite completamente as áreas industriais durante a primeira fase do colapso. Mantenha uma ampla margem de segurança de fábricas, refinarias, plantas químicas, armazéns e centros de distribuição. Não tente recuperar equipamentos ou suprimentos. Não demore perto de linhas férreas que transportam carga industrial. E nunca confie no ar nessas zonas. Se você sentir um cheiro que não consegue identificar, você já está muito perto. Distritos industriais não apenas falham, eles se espalham em cascata. E qualquer um que esteja dentro dessa cascata se torna parte do desastre. Grandes condomínios e apartamentos parecem seguros porque são familiares. Fileiras de portas, ecos na escada, o batido constante da TV de alguém atrás de uma parede. Mas, em um apocalipse, moradias de alta densidade se transformam em uma armadilha vertical. Demasiadas pessoas, poucas saídas, muitos pontos de falha empilhados uns sobre os outros. O primeiro sinal é o ruído, não pânico, confusão. Portas abrem e batem. Alguém grita no corredor perguntando se a energia acabou. Um cachorro late sem parar. Elevadores tocam inutilmente, congelados entre os andares. Você sente o ar ficar mais quente porque centenas de corpos estão presos em uma caixa que não respira mais. Sistemas de ventilação param. E, de repente, cada corredor parece mais apertado, mais pesado, como se o próprio edifício estivesse inalando e não exalando. Então, vem a segunda falha, a iluminação. Lâmpadas de emergência piscam ou zumbem fracamente, lançando sombras longas e trêmulas pelos corredores. As pessoas pegam lanternas ou telas de celular, mas a luz se torna uma arma de pânico. Alguém vê movimento no fim do corredor e o interpreta mal. Rumores sussurrados ganham força. Você ouve frases como "alguém se machucou", "a escada está bloqueada", os alarmes não param. Nenhuma delas pode ser verdadeira, mas a multidão se comporta como se fossem. As escadas, as únicas saídas confiáveis, são câmaras estreitas e ressonantes, onde o medo se amplifica. Se até mesmo duas pessoas tentarem se mover em direções opostas, todo o fluxo colapsa. Adicione fumaça de um circuito em curto ou poeira solta, de uma ventilação de HVAC, e a visibilidade cai para uma mancha, uma pessoa tropeça. 5 outras caem sobre ela. O esmagamento acontece silenciosamente no início. Um aperto de corpos contra corpos, cada um pensando que pode passar. O fogo é a ameaça mais mortal nessas estruturas. Apartamentos modernos queimam rápido. Materiais sintéticos, estrutura de madeira seca, móveis densamente compactados. As chamas viajam para cima, através de poços, aberturas, condutos de serviço. A fumaça enche os corredores muito antes que o próprio fogo os atinja, e a fumaça sempre se move mais rápido do que qualquer morador. Você a sente antes de vê-la. Um leve cheiro de plástico, então uma corrente de ar quente pelo corredor. Então aquele gosto metálico, repentino na sua língua. Quando os alarmes disparam,
As rotas mais seguras já podem estar comprometidas. E então há o fator humano. Centenas de moradores tomando centenas de decisões. Algumas lógicas, muitas não. Alguém tenta barricar sua porta, prendendo seus vizinhos atrás de si. Outro invade a sala de utilidades, procurando ferramentas e acidentalmente corta uma linha de água. Você ouve choro atrás de um apartamento trancado, mas você não consegue alcançá-los. Não porque você não queira, mas porque o corredor está bloqueado com pessoas que também não sabem o que estão fazendo. O desespero escala verticalmente. Varandas se tornam pontos de encontro para moradores tentando se comunicar, gritar avisos ou considerar saídas impossíveis. Itens caem, objetos, detritos. Às vezes pior. O edifício se torna uma torre de perigos imprevisíveis. A ação correta: evite grandes blocos residenciais completamente durante o colapso inicial, especialmente arranha-céus. Se você mora em um, sua primeira prioridade é a evacuação rápida. Não esperar, não recolher pertences, não verificar todos os andares. Mova-se imediatamente, enquanto as escadas ainda respiram e as saídas ainda existem. Mantenha-se abaixado, leve e fique do lado de fora. Esses edifícios são projetados para conforto, não para crise. E em uma crise, o conforto se torna confinamento. Zonas costeiras, portos e distritos ribeirinhos dão às pessoas uma falsa sensação de abertura. Você vê água e pensa em fuga, barcos, distância, uma barreira natural entre você e o que quer que esteja desmoronando no interior. Mas, em um apocalipse, essas áreas são algumas das primeiras a falhar, porque tudo o que as faz parecerem amplas e calmas está ligado a sistemas que se desfazem instantaneamente. O ar perto da água carrega um peso diferente quando a crise começa. Você sente o gosto de sal misturado com o escapamento de motor. Ouve o metal rangendo contra os cais. Sente o vento mudar imprevisivelmente, como se a própria costa estivesse prendendo a respiração. Portos dependem de tempo, maquinário e mão de obra. Guindastes balançando sobre a cabeça, carga empilhada a 3 andares de altura, linhas de combustível serpenteando pelo concreto. Remova a regulamentação e a coordenação, e a orla se torna uma zona de perigo mecânico. Portos não esvaziam, eles engarrafam. Barcos lotam a marina. Motores engasgando, proprietários gritando instruções que ninguém segue. Pessoas sobem em qualquer coisa que flutue, convencidas de que a água será mais segura do que a terra. Mas barcos precisam de combustível, habilidade e canais desimpedidos. Amadores em pânico sobrecarregam embarcações, fazendo-as inclinar, colidir ou virar. Você ouve fibra de vidro rachando, cordas estalando e o baque surdo e nauseante de cascos batendo uns contra os outros, enquanto a maré e o pânico trabalham um contra o outro. A infraestrutura entra em colapso em seguida. A energia para os cais pisca e morre. Luzes de navegação se apagam. Comportas de maré congelam. Sem elas, o fluxo de água se torna caótico, empurrando detritos, manchas de combustível e contêineres soltos para canais estreitos. Um único contêiner à deriva pode esmagar um pequeno barco ou prendê-lo contra uma parede. Ondas se refletem estranhamente em aterros de concreto, formando surtos imprevisíveis que derrubam as pessoas. Inundações são um assassino silencioso aqui. Drenos pluviais entopem instantaneamente com detritos. A água sobe de forma irregular, infiltrando-se em armazéns, estacionamentos e vias de acesso. O que parece uma fina camada pode mascarar buracos profundos ou correntes ocultas fortes o suficiente para arrastar uma pessoa. Água salobra carrega patógenos, produtos químicos e óleo, tudo o que vaza quando a ordem se dissolve. Então, vem o apagão de informações. As autoridades costeiras ficam sobrecarregadas, os rádios travam e as transmissões de emergência se calam. Rumores correm pelas multidões. Uma onda está chegando. A ponte desabou. As balsas não estão voltando. As pessoas
Pisoteiam em píeres que nunca foram feitos para multidões, seus passos batendo na madeira que geme sob a tensão. Um passo em falso, uma prancha quebrada, e uma dúzia de pessoas desaparece na água abaixo. O mais perigoso de tudo é o falso horizonte da costa. Ele o convence de que sempre há uma saída. Apenas mais um cais, mais um barco, mais uma chance de fugir. Mas a realidade é que as orlas são pontos de estrangulamento. Todos com a mesma ideia, convergem para lá, criando uma massa de corpos presos entre a água que sobe e a infraestrutura que falha. Sua ação correta: fique longe de portos, marinas e margens de rios durante a fase de colapso. Mantenha-se no interior, onde o solo é estável, onde você pode se mover sem ser afunilado para uma borda estreita. A água não é segurança sem preparação, é um amplificador de caos.